que é vivo é formado por células, e as células têm uma função. Mas quando você começa a trabalhar com células, no meu caso, que trabalho com pesquisa em biologia celular e uso genética molecular para responder as minhas perguntas, eu não consigo falar para vocês que a célula forma ou que dá uma função, porque ela por si só já é algo. Uma bactéria é um organismo unicelular. A célula não está formando nada. Pelo contrário, a própria célula já é. E eu posso estender isso para mais um universo ainda maior, que é o que dá o tom da conversa de hoje. A célula, meus queridos senhores, é um sistema molecular. É por meio do diálogo entre as moléculas que uma célula funciona. E se você pensa evolutivamente como uma célula surgiu, o que tem que vir na sua cabeça é: a organização molecular foi de uma forma tão energeticamente favorável, porque tudo dentro de uma célula é física, que deu tão certo que está aí até hoje. Mas veja, é um nível molecular. Trata-se de um nível molecular. Por isso que eu digo aos senhores, a célula é um sistema molecular autorreplicativo. Não bastava apenas existir em um sistema molecular, era preciso, para que existisse a herança e para que a evolução acontecesse, ainda era necessário que esse sistema molecular se dividisse, né? Perpetuasse. E essa divisão é por meio dela, do material genético, que é passado de uma célula a outra, que se estabelece o conceito de herança. Então veja, é um sistema molecular autorreplicativo. Isso é uma célula. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essas reações que acontecem nesse sistema molecular. O que acontece? Para que, como uma célula existe? O que faz uma célula existir? São as suas moléculas. São as suas enzimas. Uma célula, quando surgiu, tinha que aprender a fazer a divisão e a reparar. E o reparo, você mudar, organizar, desestruturar, rearranjar, isso demanda energia. Então foi necessário que no curso da evolução celular surgissem moléculas que desempenhassem uma função enzimática. E não eram proteínas no começo, já dando um spoiler aqui, né, das enzimas serem proteínas. Não eram, pelo contrário. Sabe o que era? Eram moléculas de RNA. Ribozimas. Moléculas que se dobram, chegam em uma estrutura e desempenham uma função. A célula precisou inventar isso no começo da vida. E sabem o que significa isso, gente? Eu quero que vocês abram a mente de vocês para entender a célula. Esqueçam a célula do livro. Nós estamos falando sobre ela, mas eu preciso que vocês enxerguem a célula como um mecanismo, um sistema. É uma coisa extremamente complexa. Isso precisa ficar claro, porque sempre que eu estiver aqui conversando com os senhores, eu estou falando sobre um sistema molecular. Que veja, em algum momento funciona assim, mas de outro momento funciona de outro jeito. No fígado a célula é de um jeito, no coração é de outro, porque as moléculas trabalham de forma diferente. Mas tudo é molecular. Tudo é enzimático.
mas dizíamos sobre esse sistema molecular, não é mesmo? Eu falava aos senhores que a célula não é bem o que forma algo, mas ela é um sistema molecular. E esse sistema molecular é tão real, ele é tão verdadeiro e importante, que quando vocês se pensam assim, o que é a vida? Né? Quando surgiu a vida? A vida surgiu no planeta Terra quando esse sistema molecular foi tão coeso ao ponto das reações químicas começarem a acontecer. E sabe como que a gente chama reação química em biologia? Vocês sabem como? A gente chama de metabolismo. A vida, a célula, surge na Terra quando o metabolismo se estabelece. E o que é metabolismo? Uma molécula ser transformada para ser utilizada em outras reações e essas reações gerarem produtos que são subprodutos e isso nunca acaba. Porque veja, tudo na natureza se transforma. Esse é o princípio da matéria, não é? Não é? Esse é o princípio da física. Tudo se transforma. A matéria não pode ser destruída. Esse metabolismo celular, ele é uma modificação da matéria. E é isso que nós chamamos de vida. A existência do metabolismo, o surgimento do metabolismo marca a origem da vida. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite, para falarmos sobre enzimas. Para falarmos sobre enzimas. Existem muitas moléculas diferentes das proteínas que trabalham com essa função enzimática. E vamos entender o que é uma função enzimática. É quando uma estrutura molecular se associa a uma outra estrutura molecular e isso modifica aquela estrutura. E é o próprio metabolismo, construir e desconstruir. Então, vejam bem, quando a gente fala sobre enzimas, eu estou falando de um grupo de moléculas que tem essa função. Mas a função enzimática não é desempenhada apenas pelas proteínas, como a maioria de vocês já devem ter estudado. Existem RNAs que desempenham essa função também. Mas hoje nós vamos falar sobre as proteínas. E aí vamos fazer uma breve revisão aqui, né? O que é uma proteína? A proteína é uma macromolécula e como toda macromolécula, ela é formada por unidades bem pequenininhas, que nós chamamos, nesse caso, de monômeros, e os monômeros das proteínas são os aminoácidos, então cada alinhamento de aminoácidos gera uma proteína, e só isso não é suficiente para que ela desempenhe uma função. Depois que essa cadeia de peptídeos se formou, a gente chama isso de polipeptídico, porque são vários aminoácidos unidos. Quando essa cadeia de polipeptídeos se forma, ela só é uma proteína quando ela sofre dobras na sua estrutura. Vejam bem, aqui nós temos uma cadeia polipeptídica, olha aqui as bolinhas em azul, ó, cadeias laterais dos aminoácidos, são estruturas que saem dos aminoácidos, olha aqui, ó. Aqui nós temos um desenho mais minimalista, mas isso aqui é a mesma coisa que isso. Olha o que é uma proteína. Olha o que é uma enzima. São moléculas. Nós tivemos uma live aqui sobre estrutura do DNA e eu fiquei falando 1 hora sobre átomo. Ah, é que o átomo, que não sei o que, assim. Tá bom, professor, mas o 5 linha, 3 linha? Tá bom, professor. Porque eu quero que vocês não tenham medo das moléculas químicas quando vocês forem ver um livro didático, quando vocês forem para bioquímica, como a Débora disse. Tudo é átomo. Tudo é molécula. Então, você vai abrir um livro de biologia, você vai abrir um livro de bioquímica, você tem que olhar para aquela estrutura e falar assim, olha só, aqui tem um átomo de carbono, de nitrogênio, o que isso significa?
Nunca. Você não pode olhar para aquilo ali e falar assim, ah, não vou ler isso aqui não, muito difícil, vou pular essa imagem. Não, tenta entender ela, vai para cima. Cada cor dessa aqui, ó, bolinha dessa, representa uma cadeia lateral desses aminoácidos aqui, ó. Olha só. E olha aqui o nome dos aminoácidos, ó, serina, arginina, olha que legal. Elas se estruturam, se organizam, formando esses complexos, essas proteínas, que ainda se associam em complexos. As proteínas, elas se dobram. Gente, vamos pensar numa coisa muito complexa aqui, levando em consideração essa questão das enzimas, a replicação do DNA. O tanto de enzima que atua sobre o seu DNA. O tanto de proteína que está ali, ó, só olhando e sabendo exatamente onde atuar. E sabendo exatamente o que tem que fazer. É metabolismo, é enzima, é ancestralidade, é evolução. Por causa de uma dobra. Um colega aqui de cima falou uma coisa muito legal. Olha o que ele disse, o Hugo disse. A atividade biológica é definida pela estrutura proteica. Exato. E isso é tão real que se, porventura, algum desses aminoácidos da estrutura dessa nossa proteína aqui for substituído, eu altero toda a dobra. E uma vez que eu altero a dobra da proteína, eu altero a sua função. É isso que o Hugo está dizendo. Obrigado por participar, Hugo. Então vejam o quão complexo é. Vejam como é complexo. E aí eu escrevo aqui para vocês, né? As enzimas são proteínas, logo correspondem a cadeias de aminoácidos codificadas por trincas de RNA mensageiro. É o processo de transcrição e depois tradução. Isso é molecular e envolve enzimas. E ainda sigo dizendo, a forma estrutural de uma enzima / proteína é fundamental para a sua função, que foi o que o nosso colega Hugo disse um pouquinho acima, né, na nossa conversa. Tá, Vitor, mas o que uma enzima faz, né? Qual é a função de uma enzima? Para quê? Olha que legal. Vamos olhar essa bolinha aí nesse morro, né? Percebam que ela rolaria facilmente por aqui, não é mesmo? Vocês concordam? Se eu der um empurrãozinho nela, ela rola tranquilamente. Por que ela não faz isso? Porque existe um anteparo que impede esse deslocamento da bolinha. O que uma enzima faz, levando em consideração essa metáfora? Ela facilita, ela dá um empurrãozinho para que essa bolinha role. Em linguagem bioquímica, uma enzima facilita a ocorrência de uma reação. Algumas reações jamais aconteceriam se não fossem pelas enzimas. Melhor do que isso, algumas moléculas, elas têm o tempo de vida tão curto que elas se degradam com muita facilidade. Eu preciso de alguma coisa que acelere aquela reação para evitar que essa molécula se degrade. E o que faz isso é uma enzima. Por isso que lá no começo da vida foi indispensável o surgimento de moléculas que catalisassem reações. Sabe para quê, gente? Para otimizar qualquer molécula que estivesse disponível. Tirar dela o máximo que a célula conseguisse para sobreviver. E no final dessa conversa, eu espero que isso fique claro para os senhores. A enzima, ela facilita a ocorrência de uma reação. Ela entende um substrato. O que é um substrato? É onde ela vai atuar e cada enzima
atua sobre uma molécula específica e quando ela se associa a essa estrutura, a reação acontece. Olha que legal! Então, tudo bem. A enzima, ela facilita a ocorrência de uma reação. É isso que ela faz. Ela diminui a energia necessária para que uma reação aconteça. Ela é uma grande otimizadora do metabolismo. No começo, elas eram simples. Hoje, as enzimas elas são muito complexas. Mais do que isso, elas não trabalham sozinhas. A gente fala, na própria transcrição, na própria replicação, se a gente olhar para cima da região promotora ou para a origem de replicação do DNA, você não vai ter uma enzima lá. Você vai ter um monte. A gente chama isso de complexo. Elas se encaixam perfeitamente e o encaixe delas é muito importante para que a função aconteça. Às vezes, uma termina a função e já joga para outra proteína já entrar na próxima etapa. Olha isso. A célula inventou isso lá no começo e isso está presente até hoje. Se eu deleto um gene que codifica uma enzima, eu evito que uma reação aconteça. E algumas dessas reações são indispensáveis para a vida na célula. Imagina. Enzimas de reparo. Olha a importância. Eu tenho uma célula, ela sofre dano no DNA, eu preciso reparar esse DNA, senão eu tenho um câncer. Existe uma enzima que reconhece o dano, uma enzima que repara o dano, uma enzima que checa que aquilo ali está certo. Se não fossem as enzimas, a Odisseia, a história da Terra, não existiria, né? Da vida na Terra não ia existir. Eu trabalho todos os dias ali com a técnica de PCR. O que é a técnica de PCR? É uma forma de replicar o DNA fora do núcleo da célula. E para fazer isso, eu preciso de uma enzima. Agora, vamos pensar em como que essas coisinhas funcionam, né? Como que uma enzima funciona? Você está falando, Vitor, que ela faz uma reação acontecer. Sim, mas como assim? Não entendi. Olha que legal isso aqui. Olha só, isso aqui é um desenho esquemático e aqui nós temos várias cadeias. São várias estruturas químicas ali, carbono, nitrogênio associado, é aquela dobra do começo da nossa conversa. E vamos, aqui tem 3 formas, ações, como as enzimas atuam. Na primeira delas, essa enzima em azul, ela pega a molécula em vermelho, rosa, e aproxima de uma outra azul mais clarinho. Ela aproxima 2 substratos e isso faz com que uma reação aconteça. Pode ser que esses substratos nunca fossem se encontrar, se não fosse por essa enzima. Mas uma enzima também pode se associar a um substrato e meio que criar uma tensão ali na superfície química de uma outra molécula. E essa tensão expõe um sítio para que uma outra molécula atue. Se não fosse por uma enzima,